Curso de Analítica Junguiana, módulo 20/24. Já estamos no módulo 20. Hoje nós vamos falar sobre o livro vermelho. O módulo 20 e o módulo 21 nós vamos falar do livro vermelho. No módulo 20 vamos falar do brilho vermelho na sua totalidade e o 21, as 22 técnicas que encontramos no livro vermelho. Nós sabemos, ou se você não sabe, hoje vai ficar sabendo que Jung mergulhou literalmente no inconsciente coletivo. Se você vem acompanhando os módulos de Jung, sabe que existe o inconsciente coletivo. Todos sabem, mas poucos são aqueles que conseguem mergulhar no inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo existem histórias antigas e futuras. Existe tudo que você possa imaginar. Lá estão os arquétipos do passado, do presente, inclusive dos arquétipos do futuro. Tem até um curso sobre arquétipos do futuro. Jung quis experimentar isto. Eu diria que foi quase obrigado a experimentar. Porque em 1912 para 1913, quando houve a ruptura de Jung com Freud, Jung ficou um tanto depressivo, assim como o próprio Freud. Freud tinha perdido o filho, diríamos assim, que era Jung, e Jung tinha perdido o pai, que seria Freud. Então Jung aproveitou, não sei se foi exatamente por isso, alguns dizem que foi, e ele comprou ou fez esse castelo à beira do rio, do lago de Zuriche, chamado Castelo de Bollingen, onde passou a morar vários anos. Ele tinha se afastado da faculdade como professor, ele tinha se afastado do hospital psiquiátrico, ele se afastou de tudo e passou a literalmente morar nesse castelo. E esse castelo era como se, tem alguns dizeres em grego, como se fosse a casa dos mestres. E lá ele passou a experimentar literalmente o inconsciente, o mergulho no inconsciente coletivo. Isto é fantástico. E desse mergulho do inconsciente coletivo, que durou alguns anos e que ele experimentou por alguns anos, ele escreveu um livro desse tamanho, mais ou menos, de capa de couro vermelho. Daí vem o nome do título do livro vermelho, onde ele escrevia, inclusive escrevia num alemão colonial, da Idade Média. Nem era o alemão falado na época, um alemão antigo. E escreveu de uma forma interessante, até a tinta que ele usou para escrever nesse livro, ele criou lá como se fosse uma alquimia. E aquilo que ele via, que ele visualizava, ele desenhava. Daí vem os desenhos que estão no livro vermelho. Livro vermelho é um livro escrito com letras desenhadas, tá? Coloridas, que ele desenhou e fez as figuras que ele via e os personagens com quem ele conversava. Ou seja, literalmente, há alguns anos, ele teve uma experiência fantástica, que depois alguns chegaram a dizer que ele foi o momento psicótico, esquizofrênico dele. Eu não acredito nisso, porque se existe a consciência onde você está, se existe o inconsciente pessoal, que através da hipnose você pode acessar, existe o inconsciente coletivo, que você também pode acessar, só que precisa de técnicas mais sofisticadas. Jung, ele conhecia, ele era conhecedor de técnicas antiquíssimas, porque ele tinha pesquisado todas as linhas do pensamento humano. Ele era filósofo, psicólogo, psiquiatra, ele tinha uma formação para isso. E nesse castelo ele escreveu durante alguns anos e conversou com os mestres, tá? Então, esse castelo é o castelo de Bollingen, tá?
é o castelo de Bollingen, onde ele viveu e onde ele conversava com os mestres. Inclusive, este mestre que aparece aqui é o Filemon, tá? O mestre com quem mais conversou, e ele trazia conhecimentos do passado, do presente e do futuro. Ele teve diálogos fantásticos, é impressionante. O Livro Vermelho é verdadeiramente um livro estranho. Alguns chamam de livro místico. Eu não acredito. É um livro que ele produziu dentro de uma experiência que ele conhecia, ou seja, ele quis conhecer essa experiência porque era um inconsciente coletivo. Ele quis provar. Tanto é que ele depois, quando ele começou a escrever os livros dele, que hoje é uma sumidade, é uma coleção de mais de 20 volumes, ele chegou a dizer que todos esses livros ele escreveu fruto das experiências que ele teve no castelo de Bollingen. Muito bem. Tanto é que quando foi publicado no ano 2000, nos Estados Unidos, tá? Foi traduzido, e esse livro vermelho que eu estou falando, que é um livro mais ou menos desse tamanho, com capa vermelha, tá? De couro vermelho, ele colocou dentro de um banco, num bunker, tá? E só poderia ser publicado 40 anos após a sua morte. E ele faleceu em 61, deveria ser publicado em 2001, mas foi adiantado um ano, foi publicado em 2000. New York Times chega a chamar esse livro, o Livro Vermelho, de O Santo Graal do Inconsciente. Foi a manchete do New York Times quando foi publicado. Realmente, não existe algo mais fantástico do que o Livro Vermelho para falar do inconsciente coletivo. Então, essa experiência de Jung, com relação ao Livro Vermelho, é isso que eu estou falando e que você vai ver na segunda parte do vídeo daqui a pouco. Este é apenas uma apresentação. Os vídeos são gratuitos, já disse, mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo, você recebe em PDF a apostila e automaticamente está matriculado, que ao terminar os 24 vídeos e as 24 contribuições, você recebe o certificado de analista junguiano e a sua carteira. Alguns do curso de Freud, que já terminou, receberam inclusive já. Você ainda pode fazer também o curso de Freud, todos eles estão no YouTube. Já terminou os 24 volumes, os 24 vídeos, e os 20 vídeos da psicanálise analítica junguiana já estão lá. Você pode enviar essa contribuição pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com. Enviar o comprovante para o Zap 61 98 340 6632. O próximo vídeo será no dia 26/11, o módulo 21. Nós continuaremos falando do Livro Vermelho, quando estaremos falando das 22 técnicas do Livro Vermelho. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros.